Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 28ª aula do curso básico de React.js. Dando continuidade ao nosso projeto final, nessa aula a gente vai estar listando os nomes e as idades. Mas antes, nós temos que armazenar em um vetor. Então, lá no nosso index.js, eu vou lá em cima no state para criar o nosso vetor. Eu vou criar como state porque toda vez que houver uma alteração no vetor, automaticamente a nossa tabela é atualizada, tá bom? Então, beleza, descendo aqui um pouquinho, vamos para a função de clique, que nós já testamos na última aula. Vou remover o console, que era só para a gente testar, e vamos lá. Gente, eu não consigo fazer funções de cadastro, exclusão ou alteração diretamente numa informação state. Ou melhor, num tipo state. Então, eu vou fazer uma cópia desse nosso vetor, vou cadastrar e depois vou atualizar o state. Como fazer isso? Bem, eu vou criar uma variável aqui chamada cópia vetor. E aqui, pessoal, ao invés de eu fazer um laço para percorrer, eu vou usar aqui um spread. Para quem não conhece spread, é uma função do JavaScript que ele pega todas as informações de um vetor e passa para outro. Como é que eu faço isso? Vou dar um zoom aqui para facilitar. Dentro de colchetes eu coloco 3 pontinhos e o nome do meu vetor, this.state.vetor. Prontinho. Isso quer dizer que eu não preciso agora fazer um laço para percorrer cada posição e adicionar nesse novo vetor, tá bom? Então facilita muito o nosso trabalho. Então ele vai pegar todos os nomes e todas as idades, caso o nosso vetor tenha, e passa para cópia. E agora, com a cópia feita, nós podemos usar funções JavaScript para manipular o vetor, como por exemplo um cadastro. Então, cópia vetor ponto push. A função push a gente pode, no caso, cadastrar então uma nova linha. E aqui eu vou colocar entre chaves, vou criar um JSON. Então, vou colocar aqui nome, this.state, state.nome, vírgula, e idade, this.state.idade. E é isso, tá bom? Então esse cópia vetor ele vai ter já as informações anteriores, mais essa nova linha. E agora a gente atualiza o nosso vetor. Então this.setState, vou passar aqui então para ele o vetor, dois pontos, cópia vetor. E pronto. Então a gente copia, cadastramos uma informação, ou excluímos, alteramos, dependendo aí da funcionalidade que você queira, e depois alteramos o nosso state. Simples assim. Agora, lá embaixo, para a nossa tabela ter acesso a esse vetor, eu vou passar aqui uma propriedade. Então vai ter o nosso props. Vou criar aqui um dados, this.state.vetor. Perfeito, ó. Vou salvar aqui. Vocês podem pausar, copiar com calma, tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é isso que nós fizemos. Eu até vou subir um pouquinho. Pronto. Se quiser pausar aí, copiar com calma, fiquem à vontade. Então, vou agora para minha tabela e vou me focar aqui no tBuddy. Vou dar um zoom. Aqui eu vou usar uma função map que nós já aprendemos. Então, vou colocar aqui uma expression, this.props.dados.map. Muito bem. Aqui, vou dar um zoom, fiquem ligados que eu vou fazer. Aqui dentro do parênteses eu vou abrir outros dois parênteses. Ou melhor, vou abrir um parênteses e fechar. E aqui, gente, eu vou ter o elemento da linha. Vou botar o nome aqui de elemento, vírgula e um índice. Esse índice eu vou ter que usar para definir uma key, uma chave, tá bom? Então, agora eu vou colocar no meio desses dois parênteses, uma arrow function. Show de bola. Tá aí. E dentro aqui nós vamos ter um return. Essa parte confunde que é muito abre e fecha parênteses, chaves, mas faz com calma. Vamos colocar aqui um tr, um td, beleza? E lembra que quando a gente usa um map, nós temos que ter uma chave para garantir que aquela linha seja única. Então aqui eu vou colocar um key índice.
o índice ele começa do 0 e vai incrementando. Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui no meu TD, eu vou puxar meu elemento, que é aquela linha, e naquela linha eu vou ter a característica nome. Como eu também vou ter o elemento, a característica idade. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Vocês podem pausar com calma, tá? Pode copiar aí. Eu já vou fazendo o teste. Vamos lá. Atualiza. Vou colocar aqui um nome e uma idade. Tá aí, ó. Ralph, 31. Passar aqui, por exemplo, Mayra, 32. Viu? Show de bola. Então está cadastrando. Claro que ainda faltam algumas melhorias, como por exemplo, a gente limpar esses campinhos, mas isso a gente deixa para a próxima aula. Pessoal, tendo dúvida, não esquece de comentar, dá aquele like para fortalecer o canal e até a próxima aula.